Guru Lízias. Candidato a presidente do Flamengo. Ele vai contar um pouquinho da história dele, em relação ao Flamengo e também o que ele pretende com essa candidatura para todos vocês, já que a gente está aqui representando 40 milhões de torcedores. Bom, primeira satisfação, quero agradecer a vocês a oportunidade de poder estar falando mais uma vez para a nação rubro-negra e, obviamente, para os sócios que fazem parte dessa nação rubro-negra, principalmente vocês da nova geração. Tivemos aqui um papo anteriormente a essa gravação e a entrevista e mostrei aqui para vocês algum ponto o Flamengo é importante para as nossas vidas e que não há mágica para o Flamengo. Não há como se pensar no novo Flamengo sem conhecer Flamengo, conhecer as relações políticas, as relações entre os poderes institucionais do Flamengo, sem conhecer os mecanismos estatutários do Flamengo, do atual estatuto, que precisa ser modernizado, mas tem que conhecer até para poder modernizá-lo. O que o Flamengo precisa é um choque de gestão, de moral e de credibilidade. O nosso Flamengo, a sede da Gávea, Avenida Borges de Medeiros 997, aonde está situada a administração do Flamengo, ela precisa ser reorganizada. Ela tem que ter organizar o seu departamento financeiro e controladoria, o seu departamento jurídico, o seu departamento de marketing e, claro, a razão de ser de todos nós, o nosso departamento de futebol. Agora, falta muito para que a gente possa dar um choque de gestão no Flamengo. Nós precisamos de infraestrutura no clube. O clube não tem um CRM, o clube não tem um sistema integrado, o clube não tem um sistema integrado de pagamentos de controladoria. O clube precisa ter uma nova administração, gerência e gestão. Isso hoje é vital para a instituição Flamengo. E, obviamente, além de estruturar isso, nós vamos tratar os nossos dois maiores patrimônios de forma como nunca foi visto no Flamengo. As nossas marcas e o principal deles, a nação rubro-negra. Agora é com vocês. Vamos às perguntas. Como você avalia os 3 anos da Patrícia Amorim no poder do Flamengo? Olha, eu não vou avaliar aqui em específico os 3 anos da vereadora Patrícia Amorim. Vamos avaliar aqui 3 décadas e 3 anos. O Flamengo tem 3 décadas e 3 anos de gestões temerárias, catastróficas, irresponsáveis, dilapidar o patrimônio do Flamengo, dilapidar o caixa do Flamengo, dilapidar a capacidade de liquidez do Flamengo. Enganaram o sócio e manipularam a nação. A própria vereadora é a prova viva disso. Mas não vamos aqui falar nisso. O que interessa é o seguinte: nós temos que pensar o Flamengo numa nova geração. Essa página da história do Flamengo tem que ser virada, não tem que ser mais discutida. Ela passou. Nós temos que pensar um Flamengo diferente, um Flamengo à altura da sua dimensão e construir a instituição Flamengo e dar a essa nação a grandeza que ela tem, que minimizar o nosso Flamengo. O Flamengo tem que ser protagonista. O Flamengo não é ator coadjuvante do desporto brasileiro. E essas 3 décadas e 3 anos fizeram do Flamengo um coadjuvante de segunda linha. O Flamengo é protagonista. Então cabe aqui a pergunta a respeito do marketing do clube, que é tão contestado. Na sua gestão, o Flamengo vai ter finalmente um marketing à altura do clube? Vou dizer para você o que eu disse aqui no nosso papo. Nós vamos pegar o departamento de marketing, assim como o de finanças, o jurídico, a controladoria e o futebol. Nós vamos passar a chave, botar uma dinamite e vamos implodir o departamento. O departamento de marketing do Flamengo não é só ineficiente e incompetente, ele não existe. O departamento de marketing do Flamengo é inexistente. Ele não compreende a sua função, ele não compreende a sua relação interna com a instituição e não compreende o que é ser Flamengo e o que é o produto Flamengo do ponto de vista do futebol, do ponto de vista do esporte olímpico e do ponto de vista da nação rubro-negra. O departamento de marketing do Flamengo será reorganizado, será comandado pelo Marcelo Borodite, um profissional da área de publicidade, renomado, premiado, sócio-proprietário. O departamento de marketing do Flamengo será totalmente profissionalizado e construído do zero. E dentro do departamento de marketing, nós ainda teremos, de forma estruturada, a área de licenciamento, que é uma área estratégica para o Flamengo, junto com o projeto das lojas Flamengo. Muito se fala da entrada do torcedor no clube, a partir de associação. Já possui em mente um projeto sócio-torcedor do Flamengo? Possuímos sim. O projeto é o projeto sócio-futebol. Esse projeto sócio-futebol, ele vai abranger o que nós temos de mais precioso, que é a nação rubro-negra.
O projeto sócio-futebol do Flamengo, ele não precisa de mudança estatutária para criar essa categoria. Nós vamos incrementar a categoria já existente, chamada de sócio-contribuinte. Tá? Agora, não tem como ignorar a nação rubro-negra. A nação rubro-negra vai começar a participar da vida institucional do Flamengo como sócio-futebol, e que nós vamos fazer isso com ou sem estádio. E a nação rubro-negra vai participar da vida do Flamengo política e institucional. Eu quero preparar o Flamengo para que a nação rubro-negra possa participar das principais decisões do Flamengo, inclusive votar. Todos os presidentes que passaram utilizaram do estatuto antigo e ultrapassado para justificar a gestão que eles fizeram. Você acha que é necessário uma mudança no estatuto do clube ou apenas um remendo? É necessário a mudança no estatuto do clube, sim. Ele precisa ser modernizado. Não tem como ele não ser modernizado. O estatuto do clube, ele precisa ser modernizado. Não tenha dúvida disso. Agora, o que nós temos que parar é de enganar o sócio e de enganar a nação rubro-negra. Por quê? Existe um processo para que se leve à votação no Conselho Deliberativo uma mudança estatutária. Esse processo depende do atual estatuto. Agora, existem medidas estruturantes que nós podemos propor que avança muito a modernização estatutária e dá um dinamismo ao dia a dia da instituição Flamengo, principalmente no que diz respeito ao novo sistema de governança corporativa e administração do Flamengo. Essas medidas estruturantes, nós vamos colocá-la imediatamente em votação para que o Conselho Deliberativo do clube possa, nos primeiros meses da nossa gestão, entender. Até porque são medidas convergentes, que no quadro dos conselheiros já há uma cultura, uma concepção de que essas medidas nós precisamos modernizar, como, por exemplo, o segundo turno nas eleições, como, por exemplo, dinamizar o rito processual interno de consulta para a decisão dos poderes. O Estatuto do Flamengo foi feito por um paradigma em uma época do Flamengo. O Estatuto do Flamengo precisa, como instituição, entrar no século XXI e ser modernizado. Agora, não é fácil, e o Estatuto atual também é eficiente. Dá para ser usado e governar o Flamengo. Dá para dar a transparência que nós queremos no Flamengo. Eu disse a vocês como aqui, e vocês estão autorizados a publicar. Tá? É só você trazer uma integração maior dos poderes do Flamengo. Agora, modernizar o Estatuto do Flamengo de forma imediata é obrigatório e a instituição precisa disso. Você pretende setorizar o Flamengo, dividir em esporte olímpico e futebol? Não tenha dúvida. O esporte olímpico, nós vamos ter uma particularidade, que é o remo, que é um esporte estatutário do Flamengo, mas ele na nossa gestão estará dentro do que nós chamamos de centro de custos, dentro da unidade olímpica do Flamengo. Teremos a unidade futebol, dentro da unidade futebol teremos ali o estádio do Flamengo, dentro e fora da Gávea, e teremos a unidade Flamengo, que estará ali a estrutura patrimonial e a administração da instituição Flamengo. Aí eu digo, por exemplo, estará ali a sede da Gávea. Então nós teremos 3 unidades de negócios, unidades de negócios funcionais, para que possamos ter centro de custos estruturados e independentes. Futebol, olímpico e Flamengo. Óbvio, são unidades que vão se falar, que vão se completar, que vão se conectar e vão interagir no processo de gestão. Como pretende, então, internacionalizar a marca Flamengo? O acordo com a Adidas seria um caminho para isso? Olha, sua pergunta é sensacional e importante para a data de hoje que nós estamos dando essa entrevista. Internacionalizar a marca Flamengo é mais do que um sonho, é uma missão da instituição Flamengo. Que a nação rubro-negra, ela está além das fronteiras dos 27 estados brasileiros. Ela está além da plataforma continental brasileira. Né? Agora, eu ainda, na data de hoje, né, não tive acesso ao contrato da Adidas. Acredito que seja um contrato muito importante e interessante para o Flamengo, mas que tem que ser analisado, dimensionado e decidido pela próxima diretoria eleita do Flamengo. Eleita, não precisa nem ser empossado. Está eleito, é a próxima diretoria, espero que seja essa nossa diretoria, ela que tem que decidir esse contrato. Agora, mesmo convicto,
sem ter lido o documento, entendo que a Adidas é uma excelente parceira para o caminho da internacionalização da marca Flamengo, não é sine qua non e nem independente. Vai ajudar a internacionalizar o Flamengo. Não há dúvida disso. Nós temos que respeitar a forma de tratar e negociar a transição do fornecedor e do patrocinador oficial de material desportivo. Porque o que eu quero deixar registrado, a responsabilidade que a minha gestão terá e a minha direção terá para com a Olímpicos, que foi honrada nos seus compromissos com o Flamengo, e nenhum parceiro, principalmente a Olímpicos, merece ser tratado pela imprensa como está sendo tratado. A Adidas é importante, se for a decisão que será a Adidas o próximo patrocinador do Flamengo, eu quero que ela seja tão respeitada como o Olímpicos for. Todo e qualquer parceiro do Flamengo merece respeito. E a decisão do contrato da Adidas tem que ser tomada pela próxima diretoria eleita do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje o Flamengo tem, em média, 11 mil sócios e aptos a votarem cerca de 6 mil. Nós temos 3 candidatos fortes, a Patrícia, que talvez não venha a pleito, você e o Valim. Você não teme que essa divisão de votos possa fazer com que a oposição perca força? Olha, a sua pergunta também é muito importante e ela é estruturante. Vamos deixar uma coisa clara. Nós temos que considerar também outros 2 candidatos que são importantes, que é o Ronaldo Monlevski e o Jorge Rodrigues, que já estão aí candidatos. Eu, particularmente, acredito que na data de hoje, a vereadora Patrícia Morim seja candidata a presidente do Flamengo. Eu não posso imaginar que o sócio do Flamengo não tenha consciência de que esta senhora não possa mais estar à frente do Flamengo, nem muito menos à frente de uma Câmara de Vereadores, que não é a questão agora. À frente do Flamengo, contas de 2010, os ajustes até agora não foram ajustados. Contas de 2011, já existe um parecer técnico do Conselho Fiscal pedindo pela reprovação das contas. Contas de 2012, 4 balancetes emitidos, cheios de erros. Como é que uma pessoa que trata o Flamengo assim disputa uma eleição? Não poderia nem disputar. Agora, isso que eu estou falando é para que o sócio tenha consciência que existem nomes para disputar a eleição do Flamengo. O Flamengo tem nomes no pleito, que aí eu digo a vocês que eu ainda vou tentar unir esses nomes em torno de um Flamengo mais unido, de uma candidatura de oposição mais robusta, que são nomes importantes. O meu, o do Valim, o do Ronaldo, o do Jorge. São pessoas que pensam o Flamengo. Agora, eleição não tem mágica. Tem um pouco da nuvem e tem a ciência exata da matemática. Nós temos 5.990 sócios aptos a votar. Talvez 5.987, 86, com os últimos ajustes da listagem. Devem comparecer os 2.500, 2.800 sócios a votar, para votar no dia. Muita divisão pode realmente, matematicamente, favorecer a candidatura da Patrícia. Não há dúvida disso. Não quero pensar por aí, mas não ignoro nem subestimo. Mas quero fazer um apelo à nação rubro-negra e ao sócio que tem o poder do voto, que é o verdadeiro poder da mudança, que ele tenha consciência que o Flamengo tem que mudar. Chega! O Flamengo está 3 décadas e 3 anos sangrando. Não podemos mais sangrar o Flamengo. O Flamengo pertence a uma nação. É hora dessa nação tomar conta do que é dela. É hora dessa nação ver o Flamengo voltar a brilhar. E só tem um caminho. Vamos mudar e mudar nas urnas, no voto, com pessoas que possam renovar o Flamengo e com conhecimento de Flamengo e vivência de Flamengo e sem comprometimento modificar e reescrever, ou melhor, iniciar novos capítulos na história desses 117 anos do Flamengo. Só para clarificar um pouco, então você pretende propor ao Valim uma união entre as chapas para que a gente saiba? Pretendo. Eu quero trabalhar firmemente para que a gente possa unir ainda chapas em torno de nomes independentes, fortes, com formação, capacidade, experiência para poder trocar o Flamengo. Eu ainda vou lutar por isso. A respeito do arrendamento do Maracanã, o que você tem? O Maracanã é o estádio do Flamengo e ponto. Do Flamengo. Somente do Flamengo. Aí eu digo o seguinte, nós estamos muito atrasados nesse namoro.
Já era para o Flamengo estar casando. É impossível ver o Maracanã funcionar sem a presença do Flamengo. O Maracanã vai para a mão de alguém. Não dá para o Maracanã ficar fora da vida do Flamengo. Esse é um caminho que nós vamos trilhar. Precisamos de um estádio e nós vamos batalhar por esse, como também batalharemos por um estádio de 15 a 18 mil lugares dentro da sede da Gávea. Mas o estádio oficial do Flamengo é o Maracanã. Ele faz parte da história do Flamengo, ele faz parte da cultura do futebol brasileiro, assim como o Flamengo. Não vejo outro caminho que nós temos que priorizar. Não quer dizer que seja o único, mas é a prioridade. Então, para finalizar, Ulisses, fala pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória no clube e do seu amor para com o Flamengo, como você pretende demonstrar isso se eleito à presidência do clube. Olha, o meu amor pelo Flamengo é incondicional. A minha trajetória, desde o dia que eu nasci, 38 anos de vida, vividos naquela sede da Gávea, devo grande parte da minha saúde às piscinas do Flamengo, que pôde consertar toda a minha coordenação motora da minha infância e me ajustar e me dar um condicionamento físico graças à natação. Frequentei e vivi a minha infância e minha adolescência na sede da Gávea com os meus pais. Hoje os meus 3 filhos, a Maria Clara, o José Henrique e o João, todos são sócios proprietários do Flamengo. Eu não tenho a minha vida à parte do Flamengo. Sou sócio emérito, filho de benemérito, ex-atleta do Flamengo. A minha vida, a minha saúde, o meu prazer, né, está intimamente ligado aos meus 38 anos de 117 do Flamengo. Eu devo um pouco da minha vida ao Flamengo porque eu fui criado junto ao amor que a minha família, em específico meu pai, tem pelo Flamengo. Né? Eu brincava com vocês aqui quando um dia disse que um presente que meu pai deu à minha mãe, né? Meus 2 amores, aí estava lá, o Flamengo e você. Eu não vou nem comentar a ordem da prioridade, porque isso dentro da minha família não se pode discutir. O amor pelo Flamengo é incondicional, a percepção e sentimento são tão intangíveis que não há explicação para isso. Só quem vive, quem nasceu Flamengo, quem foi criado no Flamengo, pode dizer isso, pode sentir isso. Agora o meu compromisso e a minha demonstração desse amor pelo Flamengo, eu vou resumir numa frase. O Flamengo é o que é graças à nação rubro-negra. A nação rubro-negra, e essa paixão se explica galgada nesse amor. É a única paixão que tem dentro dela um amor verdadeiro. Porque quando a gente tem essa fase ruim do Campeonato Brasileiro e quando a gente tem um Mundial nas nossas costas, a nação está presente e vibrando. Isso é um amor incondicional. Não há como medir, não há cientificamente explicação. Só há uma palavra: Flamengo. E a vocês o meu muito obrigado, a vocês que estiveram aqui no meu escritório, sejam sempre bem-vindos. Eu hoje, como candidato a presidente do Flamengo, e amanhã, se Deus quiser, como presidente do Flamengo, estarei à disposição de vocês, receberei vocês aqui e no Flamengo, que volto a dizer, e termino aqui dando o meu muito obrigado e dizendo a vocês, o que há de maior neste clube é a nossa nação. O Flamengo é grande porque tem a nação que tem. Ela será respeitada, ela será amada para que nós possamos crescer. Agora, sócios do Flamengo, vamos votar com responsabilidade, vamos votar com coração, vamos votar pensando no tamanho do Flamengo, mas vamos votar para poder mudar a história do Flamengo. Trazer o Flamengo ao protagonismo do século XXI, trazer o Flamengo ao protagonismo do cenário desportivo e da vida brasileira. Há uma geração inteira esperando para ver um Flamengo grande de novo. E esse será o meu compromisso com essa geração e com a nação rubro-negra. A vocês o meu muito obrigado. Agradece a sua disponibilidade em atender e esperamos que, vencendo ou não as eleições, você continue demonstrando esse amor pelo Flamengo e lutando por nós lá dentro. Porque a gente ainda precisa de pessoas boas na política do clube. O meu compromisso está assumido com vocês. Vocês podem me cobrar isso hoje, amanhã e sempre. E para todos vocês, uma vez Flamengo, sempre Flamengo.